Quando a gente fala em cultura organizacional, em geral, vocês vão ouvir que ela define padrões de comportamentos e atitudes reconhecidos como corretos pela organização. É até esquisito quando a gente fala assim, a minha cultura é boa ou ruim. Qual que é o contexto que a gente coloca isso? Quando a gente fala que uma cultura é boa ou ruim, a gente está, de alguma forma, atribuindo um valor à luz de algum resultado que a gente quer, certo? Em outras palavras, pode ser que uma dada cultura foi importante para mim no passado, ela deixou de ser no futuro. Vamos imaginar que uma empresa era muito reconhecida por fazer as coisas de uma determinada maneira. Se o mercado muda, as necessidades mudam e a gente tem que fazer as coisas de uma outra maneira, talvez aquele jeito de fazer as coisas já não seja mais suficiente. A indústria farmacêutica na década de 90 passou bastante por isso. Hoje em dia a indústria automobilística também passa por uma transformação importante de negócios. Então são indústrias, só para citar 2 exemplos, né? Mas a gente podia citar vários, são dois tipos de empresas que nesse momento devem estar, ou né, no caso da indústria farmacêutica no passado e no caso da indústria automobilística agora, são empresas que estão repensando sua cultura, deveriam pelo menos pensar sobre isso. Além disso, gente, cultura organizacional vai balizar o comportamento coletivo. Por isso que é importante que a gente tenha uma cultura organizacional bem estabelecida. Se ela é bem estabelecida, a gente vai dizer que ela meio que funciona como uma proteção, né, para a organização. Porque se a cultura é clara, os nossos colegas sabem até onde ir. As pessoas que trabalham ali naquele contexto sabem quais são os limites. E a gente fala em limite como se fosse uma coisa negativa, mas na verdade não é. Eu me lembro de ter trabalhado numa empresa e passei por uma experiência tão bacana. A gente receberia um CEO de fora, um CEO importante, né? Tô falando de uma empresa global. E aí na época, o meu chefe, que era diretor de América Latina, falou assim, não vamos fazer nenhum trabalho com imprensa não, porque o pessoal lá na matriz tá achando que vai dar muito trabalho. E aí eu conversando com a equipe, uma das pessoas da equipe falou, de jeito nenhum, esse é o meu trabalho, é minha obrigação e eu quero fazer, eu vou fazer. A gente voltou para conversar com o diretor e falou, se vocês querem fazer, se vocês estão seguros disso, vamos fazer. Esse tipo de coisa, em algumas organizações, é algo impensável. Que vão falar, nossa, como assim? A gente definiu uma coisa, o diretor definiu e aí o staff tomou uma decisão diferente. Para outras empresas, isso faz parte do dia a dia. Tem certo e errado? Não tem. Só que a gente precisa entender esse código, entender esta cultura, para a gente conseguir trabalhar melhor sobre ela. Qual é o contexto dessa cultura se a gente pensa, por exemplo, na comunicação de liderança? A comunicação de liderança, se eu tenho um grupo que é mais aberto, que a comunicação é mais próxima, é mais fácil da gestão estabelecer valor. Se eu estou numa empresa que é completamente hierarquizada, hierarquia faz parte, né, do código de valores ou do estilo dessa organização, provavelmente essa liderança vai ter um pouco mais de dificuldade de se entrosar no dia a dia da vida real das pessoas. Claro que quando a gente fala de comunicação de liderança, a gente está falando sobre uma coisa que é top-down, uma coisa que é da empresa para as pessoas, mas também requer a abertura das pessoas para com a liderança. Também requer que a gente trabalhe bem vulnerabilidade, também significa que a gente pode trabalhar bem uma série de outros contextos que são importantes para as pessoas. As duas empresas, né, os dois modelos, a super hierarquizada e a super todo mundo junto e misturado, poderão fazer ações com a liderança, mas uma talvez tenha um pouquinho mais de dificuldade com a outra. Por que para nós é importante lembrar que cultura existe, lembrar que a gente não pode deixar esse assunto debaixo da mesa, né, dentro do caderno? Porque se a gente entender os traços da nossa cultura, a gente acessa melhor a liderança. O que eu quero dizer com isso? Se eu estou trabalhando numa empresa super hierarquizada, eu preciso chegar devagarinho, eu preciso convencer aos poucos, eu preciso eventualmente de um presidente dando muito exemplo. Ao passo que se eu estou numa empresa que a comunicação é mais fluida, mais aberta, eu posso trabalhar fundamentalmente nos canais, né? De fazer os grupos se encontrarem. E aí dar conteúdo, né? Falar sobre temáticas que possam circular livremente nas organizações. Então, nada é intransponível, a gente só precisa ter esse contexto. Agora, vale a pena lembrar também que cultura organizacional é bastante importante para a saúde da empresa. Por que ela é importante? Porque ela ajuda a gente a aprender, mas ela também ajuda a gente a desaprender. Desaprender é importante, né, gente? Porque se eu estou muito acostumado com o estilo de fazer as coisas, como é que eu vou fazer diferente?
Eu também já entrei numa empresa que as pessoas falavam, imagina, eu vim de um contexto super aberto de uma determinada empresa, aí passei para outra que é os códigos super rígidos. Então eu tenho que conversar com o meu chefe, com o presidente da empresa, e eu tenho que marcar um horário com o secretário. Eu falei assim, oi, Jesus Cristo, imagina quanto tempo eu vou perder na vida de ficar marcando reuniões com a secretária toda hora. Hoje, a nossa conversa é muito mais fluida. A gente se fala todo dia por telefone no final do dia, ou a gente se liga de manhã, dá uma passada nas questões críticas que estão aí, que envolve o que precisa da ajuda dele, ou simplesmente para ele saber que alguns assuntos estão rolando. E eu me lembro de ter marcado a última reunião com ele, sei lá, faz meses. Então, entender o código, respeitar o código e aí estabelecer uma conexão de valor, né, um próximo passo para começar a flexibilizar a empresa, é um campo de possibilidade para nós. Agora, precisa entender como é que as pessoas estão vinculadas com essa organização. Entender de cultura, portanto, nos ajuda muito. E eu acho que é uma obrigação do comunicador sempre, não importa qual seja o nosso contexto, a gente tem que sempre se perguntar, essa é a cultura que eu tenho ou é a cultura que eu quero? Porque eu acho que se a gente tem uma questão aí de passado que a gente precisa resolver, é que durante muito tempo a nossa função de comunicação nas empresas foi extremamente funcional. Então você sai lá com o caderninho debaixo do braço e vai lá na gestão entender qual é a demanda, anota a demanda, sai e faz direitinho. Não tem nada de errado de fazer direitinho, né, gente? Muito pelo contrário. Mas também é importante que a gente leve em consideração que eu posso mais do que entender uma demanda e fazer direitinho. Será que as demandas que estão chegando são as demandas adequadas? Será que o nosso papel não deveria ser mais profundo para a gente entender de fato aquilo que é mais significativo para a organização e propor coisas para além de realizar bem coisas?